Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou apresentador e editor desse podcast. E no nosso episódio de número 12, falaremos sobre autistas e relacionamentos no geral. Não abordaremos relacionamentos amorosos, mas abordaremos amizades propriamente ditas, conforme o título do episódio. Esperamos que vocês gostem e pedimos, como sempre, que vocês sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem e comentem. Muito obrigado novamente e até mais. Curtam o episódio. Espectro, feito por autistas para o mundo. Gustavo, quer começar? Vamos sim. Como que é essa questão pra você? Pode dar um panorama geral mesmo. Você tem amigos, não tem amigos? Como que é isso historicamente na sua vida? Primeiramente, que quando a gente é criança, né? A gente tem uma visão de amizade totalmente diferente, né? Aliás, cada fase da vida a gente tem uma visão específica do que é amizade, né? Agora, no caso, hoje na vida adulta, né, eu percebo que o conceito de amizade, principalmente nos tempos que a gente tem vivido hoje, né, são mais interesses em comum, sabe? E eu, pelo menos, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, muito na minha. Por exemplo, quando eu comecei a ir para a faculdade, que geralmente nos primeiros períodos todo mundo está saindo do ensino médio, todo mundo quer se conhecer, aí você faz aquela roda de amigos, né? Você quer interagir e para nós, né? Pelo menos para mim, é uma coisa assim muito difícil, porque eu não me sentia à vontade ali numa roda cheia de pessoas, né? Enfim, a questão de amizade para mim é bem complicado. Amigos mesmo, certo. eu posso contar na ponta dos dedos. Mas o que você considera uma pessoa... Como você considera uma pessoa amiga? Tem algum requisito específico? Aquela pessoa que... Vamos dizer, aquela pessoa que nos momentos que mais você precisa, né? Ao menos você quer desabafar, você quer contar alguma coisa errada que você fez, né? Ou alguma frustração que você teve. E aquela pessoa tá ali para te ouvir, né? Para te dar um ombro amigo. É isso. Vitor, sua vez. Bom, eu tenho uma questão muito... Eu acredito que a minha questão com a amizade seja uma... Como posso dizer, muito... Eu sempre fui uma pessoa super extrovertida, não no sentido de conversar muito com as pessoas, não no sentido de interagir muito com o pessoal. Tipo, eu digo assim, eu gosto de conversar com as pessoas, sempre gostei. Eu gosto de conhecer pessoas. Tanto que, engraçado que uma época eu adorava ir de ônibus, porque eu adorava me sentir apertado com um monte de gente. Essa foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceu comigo. Tipo, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de pessoas. Porém, em quesito amizade, eu tenho poucos amigos. Eu tenho tipo um melhor amigo. Claro, eu tenho uma certa amizade, mas eu percebo que os assuntos e o estilo que eu digo estética, a estética, entre aspas, que eu tenho comparado a algumas pessoas que eu vejo,
não é batível, sabe? Eu percebo que é, as pessoas. Imagine que todo mundo fosse um perfume. Você é um perfume, a Aleph é um perfume, todo mundo é um perfume. O cheiro do meu perfume não combina com o perfume das outras pessoas, digamos assim. Não que eu seja exclusivo, mas eu percebo que quando eu, por exemplo, eu falo sobre uma coisa, eu dou o meu modo de me expressar. Tipo, eu falo sobre música, eu mostro como eu sistematizo os anos. Tipo, eu enxergo os anos como se fossem. Eu tenho essa questão de enxergar os anos como se fosse pessoa, sabe? Quase como se fosse uma música mesmo. É a minha versão de enxergar um ano. Daí eu. Se eu falo essas coisas para essas pessoas, elas vão ficar tipo, ué, o que você tá falando? Entendeu? E já aconteceu muitas vezes as pessoas não me entenderam por conta de. Além de não bater comigo, é por conta de não realmente não entender. Mas eu sempre fui uma pessoa que conversa pra caramba. Eu sempre adorei. Eu sei conversar, de fato, eu sei conversar. Acontece das vezes eu chegar e falar uma coisa que eu quero falar no momento que eu não precisa. Porém, em geral, eu sou uma pessoa que saiba conversar, sabe? Chegar lá e falar, ó, é isso, é isso, é isso, entendeu? Tenho meus defeitos na conversa, como todo mundo, não sei interagir e tal, mas isso é outra coisa, mas eu sempre gostei muito de pessoas, então é isso. Aí eu vou complementar a pergunta do Rafael, que é como que é uma amizade pra você? Cara, a amizade pra mim é como se fosse. Eu acho que é a mesma questão de namoro pra mim, sabe? A pessoa não pode. Não é. Não que seja qualquer pessoa, sabe? Não vou ser muito rígido nessa questão. É que eu percebo que eu tenho que. Pra pessoa ser minha realmente amiga, ela tem que realmente me entender. Realmente falar: ó, eu entendo o seu caso. Tem que ter um certo nível de empatia, tem que ter um certo nível de. É, pô, ele. Eu acho que é mais uma questão de. Eu acho que é mais uma questão de ter uma. Não falo que eu sou maturo em tudo, mas eu acredito que seja ter um certo nível de maturidade em algumas coisas. Tipo, eu vou falar sobre uma coisa, a pessoa tem que. A pessoa tem que. Como posso explicar? Ela tem que entender, sabe? Não tô conseguindo explicar direito agora, mas é como se ela tivesse uma certa cabeça para falar sobre as coisas, sabe? Como se ela, eu acredito que tem que ter uma certa visão sobre o mundo que não seja muito distorcida. Mas, porém, mesmo eu sendo muito específico para ter amigos, para que as pessoas, enfim, eu percebo que eu sou uma pessoa que consegue pegar qualquer pessoa, mesmo que eu não goste da pessoa. Isso é uma coisa que sempre aconteceu comigo. Eu não gosto da pessoa, eu não tenho nada a ver com a pessoa. E mesmo assim eu converso com ela, porque eu me forço a conversar com ela. Eu vou lá e falo com ela. É como se eu, tipo, vai lá conversar com ela, vai lá. E, e eu sempre tentasse dar um jeito de falar com ela e tudo. Eu nunca fui uma pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente resistente. Extremamente resistente. Em muita coisa, muita coisa. Tipo, tem vezes assim que eu sou tão resistente que pra eu soltar demora muito, entendeu? E eu percebo isso. A amizade pra mim é uma coisa muito todo lado, mas é um. A pessoa realmente amiga de verdade tem que ser poucas. Isso é complicado. Não sei se fugiu muito do tema, mas queria fazer uma pergunta, Rafael.
Não, acho que tá perfeito. A gente já debate um pouco mais. Tudo bem, sem problemas. Bom, agora é minha vez. Tá. Eu acho que assim, essa questão de amizade é particularmente complicada na minha vida, porque eu posso dizer, sim, que eu já tive alguns amigos no decorrer da vida, da infância, mas geralmente era 1, 2 no máximo. E geralmente eu só fazia amizades com pessoas ou que eram muito parecidas comigo, ou que pelo menos se interessassem pelos meus interesses. Por exemplo, o meu hiperfoco. Se eu encontrasse alguém com o mesmo hiperfoco, eu ia conseguir conversar e manter uma amizade. Mas depois, sei lá, eu perco o hiperfoco, eu perco o interesse na pessoa. O que eu sinto é que às vezes, pra mim, não sei se pra vocês acontece isso, algumas relações, algumas pessoas também acabam se tornando hiperfocos. Então você fala bastante, conversa bastante, quer conversar, mas do nada isso acaba, sabe? Do nada você não, sei lá, você não sente interesse nenhum mais em falar com a Aconteceu pessoa. comigo isso. Então, né, é uma coisa bem complicada, porque as pessoas não entendem muito bem como isso funciona. E nem a gente entende também, né? Mas enfim, eu tive sim alguns amigos, só que atualmente existem pessoas que eu me dou bem, colegas de faculdade, pessoas que eu consigo conversar, trocar uma ideia interessante. Mas agora, falar em amizade propriamente dita, eu não sei. Eu acho que se eu fosse definir alguns amigos, fora minha família e minha namorada, eu acho que fica bem difícil de eu falar que eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que eu gosto, tem pessoas que gostam de mim e que a gente se dá muito bem. Mas agora, Posso se complementar acontecer uma uma... coisa, Rafael? Pode, à vontade. Desculpe atrapalhar. Até porque, em questão da amizade, você percebe muito hoje em dia que é uma coisa que o Kiri acho que vai poder dizer, porque o caso dele é bem específico, do hiperfoco, que ajudou ele a socializar e tal. Não sei se aconteceu com ele, mas geralmente com nós, Aspergers, que autistas, que nós não temos como a gente não sabe interagir de forma tipo as pessoas fazem uma piada, as pessoas vamos dizer assim, é como se fosse apetrechos sociais. Tipo, não vou ser muito prolixo, só vou explicar. As pessoas fazem muita piada, ironia e é uns temas muito específicos, piadas, enfim, é complicado porque é o modo com que você conversa hoje em dia é extremamente reservado. Então é meio triste mesmo. Pode continuar. Eu concordo com o que você falou, Victor. Eu não diria apetrechos sociais, eu diria como regras sociais mesmo. Tem coisas que a gente não capta, pelo menos eu, falando por mim, a gente não consegue captar tão bem. E isso atrapalha muito no nível, entre aspas, da amizade. Às vezes uma pessoa vem te falar uma coisa que pra ela é muito importante, você fica tipo, tá, isso daí acontece todo dia, sei lá. E às vezes pode gerar pode parecer pelo menos uma certa insensibilidade da nossa parte. Quando às vezes no fundo não é. Ou talvez até seja, mas não é, pelo menos racional, não é algo proposital, né? E assim, o que eu sinto é que eu tenho dificuldade, por exemplo, nas relações sociais como um todo, não todas, mas na grande maioria, é de conversas banais, sabe? Eu não consigo, o que eu chamo de conversas banais, conversa do dia a dia. Na maioria das pessoas eu não sinto tão interesse por esse tipo em manter esse tipo de conversa. Tipo, como foi seu dia? Tá chovendo lá fora, né? Claro, tá chovendo, só ver. Eu também não tenho interesse.
Eu acabo me irritando quando alguém começa a contar uma coisa que você não tem interesse nenhum, que eu não tenho interesse nenhum, no caso. Então, eu tenho um pouco de dificuldade para ouvir algumas pessoas. Não em todos os casos. Por exemplo, com a minha namorada, eu realmente me interesso pelas coisas mais normais que ela faz, que ela tá fazendo de janta, de almoço. Eu pergunto e tenho interesse mesmo. Mas, no geral, não é algo que faça uma diferença para mim. E para as pessoas faz. Então acaba gerando certo desconforto, digamos assim. Acho que é isso. Cláudia, sua vez. Então, eu acho que durante a vida, assim, eu tive amizades importantes. Eu nunca consegui, assim, ter um grupo de amizades. Geralmente era uma pessoa, no máximo duas. Mas geralmente era uma de cada vez. Eu acho que demandava muita energia ter muitos amigos. E essas amizades importantes que eu tive me ajudaram muito a entender mais sobre as outras, porque na infância demorou para mim ter tipo uma amiga mesmo. Eu até achava engraçado porque eu era uma criança introvertida, gostava de ficar tipo no parquinho balançando no meu canto e geralmente atraía outras crianças e eu nem sei porquê. As crianças queriam brincar comigo, queriam interagir comigo. Aí, conforme eu fui crescendo também, as meninas da sala de aula queriam interagir comigo, puxava assunto. Mas o mais engraçado é que eu conseguia conversar mais com os meninos, que geralmente os meninos que eram mais, digamos, nerd, né, como dizem. Eu gostava mais de conversar com assuntos assim, mais, digamos, inteligentes, eu não sei, do que conversar com as meninas, uns assuntos banais sobre meninos, ou coisas que eu achava bobo. E aí eu mesmo meio que tinha mais amizade com os meninos, então acabava que na sala de aula eu interagia mais com o menino, no intervalo. Acho que uma amiga mesmo eu fui ter com uns 10 e grande amiga, e eu aprendi muito com ela, porque por eu ser introvertida, e ela era totalmente o oposto de mim, ela era extrovertida, então me ajudou muito a sorrir mais. Eu não sorria, eu aprendi a sorrir com ela. Eu tinha, desde criança, tinha essa mania, né, de copiar gestos das pessoas, porque eu não tinha muita expressão, né, e então, cada amiga que eu tive assim no decorrer da vida, eu fui aprendendo algumas coisas que hoje fazem um pouco de parte de quem eu sou, como eu aprendi a lidar com um ser humano. Hoje em dia eu só tenho um amigo, né? O Leonardo, que eu considero assim, a única pessoa que, fora meu esposo, que realmente é um amigo, né? A gente não se vê muito, embora a gente mora assim, tipo, em cidades bem do lado da outra, assim, mas não é longe, não é difícil de se encontrar. Mas por eu não estar tendo assim convívio social ativo, e ele também não tem muito convívio social ativo, né? Então a gente se fala mais por mensagem e tal. E a gente tá assim, acho que uns 7. Acho que não tenho muito. Tipo, as amizades que eu tinha com as meninas, as mulheres, assim, que eu já tive amizade, hoje em dia a gente não tem nada em comum. Quando eu adoeci, tive depressão, todo mundo sumiu, sabe? E ele foi a única pessoa, assim, que aguentou. Então, como eu tava falando, eu não tenho muito mais afinidade com as amigas que eu tinha, né? Que não moram mais perto de mim e tal. A distância meio que separa. E não sinto tanta vontade, assim, de... Aliás, não é que eu não sinta vontade de fazer amigos. É que demanda muita energia e eu me dedico muito às amizades. Igual você falou, Rafael, sobre ter hiperfoco numa amizade, assim, numa pessoa. Eu acabo dando muito de mim naquela amizade e às vezes não é muito isso. E eu tô bem, assim, agora eu tô conhecendo mais pessoas da comunidade autista.
E eu tô achando até mais interessante, porque a gente tem bastante coisas em comum. E é isso, eu acho que essa questão de amizade é um pouco mais difícil quando você é criança ou adolescente, talvez, principalmente na adolescência, né? Que o adolescente já tem questão. Acho que é mais difícil essa questão de se sentir sozinho. Às vezes, acho que tem muitos jovens que se sentem assim. Hoje em dia não sinto tanta falta de ter muitos amigos. Os que eu tenho, o que eu tenho, pra mim, supre bastante. Eu acho que eu sou privilegiada até. É isso. Né? Posso complementar um negócio? Se eu estiver atrapalhando muito, pode. Pode falar. Posso, Rafael? Claro. Eu realmente tenho uma coisa que eu agradeço muito, que eu tenho um melhor amigo desde 2012, 2013. Ele realmente, cara, eu tinha no colégio que eu tava, tipo, as pessoas realmente eram muito frias comigo. Chegavam e não frias, mas tipo, não entendiam, eu ficava enchendo o saco. Já sofri bullying naquele colégio, cyberbullying ainda por cima. E as pessoas eram muito chatas, muito panelinha, muita gente, tipo, ninguém era muito. As pessoas eram muito chatas mesmo, sabe? Eu não suportava aquele pessoal. Eram muito babacas também, grande parte, não todos. E eu tive um melhor amigo desde essa época, desde 2012, 2013. Ele foi desde o começo, cara. A gente começou a ver um conteúdo do YouTube junto, no mesmo sincronizado, né? A gente conversava dos mesmos assuntos. Hoje também ele adora música, eu consigo conversar de rock com ele de boa, que não tem problema nenhum. Eu vou gravar, já aconteceu de eu ir lá na casa dele gravar, já fui na casa dele várias vezes. Nossa, cara, ele sim é uma. Eu não vou dizer bênção, porque eu tô. Ah, dá pra dizer. Ele é uma bênção, cara, de verdade. É porque ele nunca foi. Já aconteceu uma vez, em 2016, que eu tava muito estressado com todo mundo, queria ficar isolado, e ele não saía de perto de mim. Ele realmente não ficava perto de mim. Quer dizer, ele não ficava longe de mim. Ele era uma pessoa super companheira. Ele sempre foi um amigão, 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 amigão. E essa fase, basicamente, eu falei, Eduardo, sai daqui, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Nossa, foi muito difícil para ele. Eu tenho certeza que foi muito difícil para ele. Mas depois de um tempo eu voltei a falar e ele ficou totalmente tranquilo. É uma pessoa extremamente compreensível, extremamente calma, pelo que eu percebo. Ele, apesar de ser quieto, ele sempre foi uma pessoa. Ele sempre foi uma pessoa que ria do que eu falava. Sempre deu certo as coisas com ele. Eu agradeço muito por ser amigo dele. Se não fosse É um isso, verdadeiro amigo. Sim. Nossa, ele é super amigo. Se não fosse ele, eu não. Eu acho que estaria bem pior, bem pior. Então, acho lindo que tem melhores amigos. Pode falar, Cláudio. Eu confesso que quando eu adoeci com 25 anos, assim, que eu tive vários problemas de saúde, eu me sentia muito sozinha. E mesmo assim, meus amigos moram em outro estado, outra cidade, tudo. Eu meio que fiquei bem chateada, assim, porque ninguém demonstrava mesmo se importar, não me ligava, não vinha me visitar no hospital, coisas assim. Isso aí acho que foi um divisor de águas para mim. Aprender, assim, que aquela disponibilidade, aquela dedicação, às vezes, que eu tinha com as pessoas, não era muito recíproco. E esse amigo meu foi o único, assim, que a gente se fala praticamente todos os dias. Não tem um dia que a gente não se fala. E mesmo que não seja assuntos mais ligados às coisas que a gente gosta, né? Série, música. Eles gostam de falar de meme e tal. E é isso, livro e tal. E, tipo, a amizade. A amizade é isso, né? Aquela pessoa que vai estar com você nos momentos bons e ruins, né? Não vai querer só estar com você no seu melhor momento.
E é isso. É raro, mas quem tem sorte. Aleph, sua vez. Então, assim, é complicado, porque os meus pais, eles nunca tiveram amigos na vida inteira deles. Então, assim, no meu período de infância, de começo da adolescência, eu não sabia o que era amizade. Eu simplesmente, assim, eu não sabia. Era uma coisa, tipo, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, eu nunca tinha visto na vida. Eu só comecei a ver alguma coisa, saber alguma coisa, quando lá por volta, tipo, dos meus 10 anos, 11 anos, mais ou menos, eu comecei a assistir novela, aí depois filme, livros e tal, que aí eu comecei a ver se falando de amizade e tal. Só que aí, assim, eu via, só que eu achava que, tipo, que era coisa de ficção, que era uma coisa que não existia no mundo real. Porque, assim, porque eu não tinha, e eu também não via ninguém ao meu redor que tivesse, entende? E, assim, eu acho que foi o Vitor que falou, né, que assim como ele, desde pequena, desde criança, desde os 4 anos, mais ou menos, eu sempre gostei, tipo, de conversar com as pessoas no ônibus, na rua, no prédio, de bater papo mesmo. E sempre com pessoas mais velhas, na infância, e na adolescência e na idade adulta com pessoas mais novas. Mas, assim, eu sempre gostei de bater papo, mas, tipo, eu nunca relacionei isso, tipo, com amizade de verdade, porque eu não sabia né, o que era isso. Eu só comecei a saber o que era amizade através das obras, né, de ficção, dos filmes, das novelas, dos livros, né? E assim, e era aquela história, tipo assim, eu saía, né, eu saí sozinha, eu andava sozinha no prédio e tal, desde os 5 anos, e no centro de ônibus e tal, desde os 12 que eu ando sozinha. Aí eu sempre achei que era aquilo mesmo. Eu encontrava uma pessoa, a gente conversava muito, e depois eu nunca mais via, depois a pessoa não queria mais falar, ou até que via, mas a pessoa queria falar com outra pessoa, não queria falar comigo, e eu achava que era assim, que isso era normal. Aí assim, até que com, né? Aí assim, aí eu fui pra igreja, comecei a ir pra igreja regularmente a partir dos 16 anos. Porque antes, assim, eu ia só como visitante, eu ia só de vez em quando. Aí acontecia alguma coisa que eu não gostava, eu ia e saía, sabe? Ficava assim. Aí com 16 que eu comecei a ir frequentemente. E as pessoas começaram a me perguntar, mas ninguém sai, ninguém faz festa de aniversário, ninguém te convida, não? E eu falava, não, ninguém faz nada não. Porque assim, porque na igreja, sabe, sempre tinha festa, sempre tinha encontro, tinha atividade nas casas das pessoas e tal. E assim, e eu sempre participava de tudo, eu era muito bem recebida, muito bem acolhida, participava de absolutamente tudo, sabe? Mas fora de lá, pra festa de aniversário, viagem, passeio, essas coisas, eu não era chamada e eu pensava que ninguém fazia. Aí até que inventaram o Facebook. E isso por volta de 2012, 2013, quando eu tava lá com uns 22, 23 anos, mais ou menos. Aí foi aí que eu vi que as pessoas faziam festa, que as pessoas saíam junto, viajavam e nunca me chamavam. E eu achei aquilo muito estranho. Só que, tipo assim, eu achava que ninguém fazia. Então fazem, eu sou a única que não sou convidada. Eu achava estranho. Só que eu não ligava pra isso, porque assim, porque nessa época eu tava com depressão. E eu cheguei a quase morrer de depressão. Então, assim, essa era a única coisa, tipo, que é a última coisa que eu queria me preocupar na vida. Então eu não me preocupava com isso de jeito nenhum, entende? Aí, assim, aí depois que eu fui curada da depressão, lá pra 2015, eu fui curada, na verdade, no fim de 2014. Mas lá depois de 2015, 2016 e tal, depois de mais adulta, depois lá dos meus 25, 26 anos e tal, que aí eu comecei a sentir falta, sabe? E aí que eu comecei a sentir mais falta de verdade, eu fiquei muito triste, eu cheguei até a chorar por causa disso, porque tipo assim, porque eu, tipo, achava que só acontecia comigo. Só que assim, eu via também, né? E assim, e na internet também foi bem legal que assim, que
Na internet, sim, eu consegui meio que conversar com as pessoas, mas da forma assim, não só eu que falo, não só eu que conto, porque eu sou muito aberta, sabe? Eu não sou tímida, na verdade eu sou muito extrovertida. Eu sou muito aberta, eu conto da minha vida para as pessoas, eu me abro mesmo para as pessoas, mas pessoalmente não tem essa reciprocidade. Tipo assim, eu conto tudo, eu faço tudo, eu me abro com tudo, mas as pessoas não são assim, as pessoas não eram desse jeito comigo. E na Comigo internet, também. e na internet eu via que era diferente, porque na internet eu me abria para as pessoas e as pessoas se abriam comigo também. E eu achei pessoas, tipo, que tinham os mesmos interesses do que eu. E assim, e durante muito tempo isso meio que me supriu também, sabe? E só que, e assim, há alguns anos atrás foi aí que eu comecei a sentir falta. Mas é aquela história, entendeu? Aquilo que a gente muda, a gente muda. Aquilo que a gente não muda, né? Não tá, tipo, assim, é o a nossa alçada de mudar. Igual meu psicólogo, né? Ele tem uma frase, tipo assim, que eu gosto muito, que ele fala assim, você não tem controle sobre isso. Ou seja, a gente tem controle sobre o que a gente faz, sobre o que a gente pensa, sobre, né? Mas a gente não tem controle sobre o que o outro faz, sobre o que o outro pensa. Ou seja, o problema é dele. Então, assim, então eu não vou mudar. Eu vou procurar ajudar na medida do possível. Eu vou procurar, eu vou continuar conversando, eu vou continuar me abrindo com todo mundo. Se as pessoas não quiserem fazer o mesmo comigo, o problema não é meu. E assim, e para mim tá tudo bem. Por quê? Porque eu decidi que eu só vou esquentar minha cabeça com aquilo, né? Que eu posso mudar, com aquilo que tá na minha jurisdição de mudança. Aquilo que não depende de mim, eu não tenho que esquentar a cabeça com isso, sabe? E o comportamento do outro, ele não pode me definir. E outra coisa também, né? Assim, eu sei que ficou meio confuso os tempos e tal, né? Mas assim, que foram duas coisas assim que me marcaram muito também. E foram duas coisas que aconteceu na igreja. Uma vez, uma esposa lá do pastor, ela estava contando um testemunho. Aí ela virou e falou assim, que ela, né, sempre teve muitas amizades, muita gente que na casa dela, sempre foi na casa de todo mundo e tal. Mas quando ela teve uma filha, né, quando ela engravidou, ela teve uma gravidez de risco, teve que ficar internada. E aí, assim, ninguém ligou, ninguém visitou. Tipo assim, todo mundo esqueceu ela lá. E ela ficou muito revoltada com Deus e começou a reclamar. Mas Deus, todo mundo esqueceu de mim, ninguém gosta mais de mim, todo mundo esqueceu de mim, não sei o quê. E Deus virou para ela e falou, né? Ela contando. Deus virou para ele e falou que tinha que ninguém tinha se esquecido dela, que todo mundo gostava dela, mas que Deus tinha feito isso para que ela aprendesse a depender exclusivamente dele. E eu ouvi, e assim, isso foi uma coisa tipo que durou uma semana mais ou menos. E eu ouvindo aquilo lá pensei assim, é interessante, mas e quando é uma vida inteira assim? Porque minha vida inteira sempre foi assim. Minha vida inteira sempre foi assim. E outra coisa também que me marcou bastante é que quando a igreja que eu frequentava antes, não é a que eu tô hoje, essa que eu frequentava antes, começou com aquele negócio de célula, de que é aquela tipo reunião nas casas e tal, né? Aí eles começaram a falar que eu tinha que convidar outras pessoas e não sei o quê, que eu tinha que aproveitar, convidar meus amigos que não eram da igreja, que eu tinha que convidar outras pessoas e tal. E assim, e pra todo mundo era muito fácil, mas pra mim não. Pra mim não, porque eu nunca consegui convidar ninguém. Tipo assim, eu nunca tinha conseguido, fora da igreja, sentar com uma pessoa, por exemplo, pra tomar um café. Eu nunca tinha conseguido. Eu entendi que, que não é uma necessidade minha, sabe? E eu também pesquisei, também estudei um pouco, e diz que pessoas que são mais voltadas para a área de estudo, para a área intelectual, que têm uma personalidade mais intelectual, sendo autista ou não autista, são pessoas que, em geral, são mais solitárias mesmo, sabe? Então, assim, então entender que eu não tô sozinha, isso me ajudou bastante. Teve uma vez que eu tava até, né,
Eu tava muito triste, que eu fui desabafar com alguém na internet, a pessoa virou pra mim e falou assim: até Jesus, quando precisou de alguém para estar com ele, ele foi abandonado. E você? Aí eu virei e falei assim: e eu? Se meu próprio Senhor, se meu próprio Salvador passou por isso, quem sou eu para achar que não vou passar? E assim, e aí eu me conformei. Então assim, eu tenho a internet, né, como eu falei, que é recíproco. Eu me abro, eu ajudo e as pessoas se abrem e me ajudam também. E no pessoal eu faço, né, tudo que está ao meu alcance. E se as pessoas quiserem retribuir, elas retribuem. Se não quiserem, eu vou continuar agindo da mesma forma. Como eu disse, o comportamento das pessoas não define o meu. E assim, mas eu percebo, né, que assim, que de uns tempos pra cá a situação tá melhorando, sabe? Aos poucos, mas tá melhorando. O que atrapalhou mesmo é essa questão dessa pandemia aí, né? Que aí com essa pandemia aí realmente tem que estar distante mesmo. Posso fazer um comentário? Se eu estiver fazendo muito comentário e atrapalhando muito, me avise. Você referenciou uma coisa que aconteceu com você lá das festas. Eu já fui convidado que lá nos os mormons tem os bailes da igreja, é quase uma balada, só que só pra galera de lá. Eu fui nesse baile com a intenção de, pô, eu quero ser um cara extrovertido, quero ser o cara que faz todo mundo rir, quero ser o fodão da porra toda. E, desculpa se eu estiver falando palavrão. E, nossa, cara, primeiro que tudo que eu fazia, primeira coisa que eu tentei fazer, tipo, de ser sociável, deu errado. Uma pessoa estranhou, achou chato, outra pessoa me ignorou. Aí no final da festa, do baile, eu basicamente fiquei frustrado porque nada dava certo. Todas as pessoas que eu ia conversar eram tipo, para com isso, entendeu? E as pessoas não falavam diretamente. Isso que me magoou muito, muito. Porque, tipo, se a pessoa fala, ó, cara, você tá forçando aí. Aí pô, tudo bem, eu paro. Eu paro de forçar. Eu entendi que eu tô errando nisso. Só que as pessoas ficavam olhando torto, as pessoas ficavam me ignorando, ninguém ia conversar comigo. Já aconteceu de uma vez de eu ir dançar lá eu estar dançando e as pessoas correrem de mim, tipo, como se eu fosse um monstro, sabe? Sendo que eu não fiz absolutamente nada. E no final da festa, eu tive um meltdown, eu acho. Eu posso considerar um meltdown, se vocês corrigirem, pode me corrigir. Eu tive um meltdown no final, eu chorei pra caramba, percebi que as pessoas não realmente não se interessavam mesmo. Eu não sou o tipo de pessoa que vai em balada, que vai em baile. E realmente, cara, uma garota lá me ajudou, falou pra não ligar e tal. Um amigo muito próximo meu ficou ressentido com isso. Ele é uma pessoa muito legal, nesse sentido. Ele é uma pessoa que sempre foi conversar comigo, sempre foi, enfim. E no final até que deu certo porque meus amigos me aconselharam, foram legais comigo. Mas não tira o fato de que se eu for tentar ser uma coisa que eu não sou, independente se eu saiba conversar ou não, se eu tentar ser uma pessoa extremamente extrovertida e engraçada, sei lá o que, eu nunca, se eu não souber fazer direito, se eu não tiver um convívio, uma noção, que eu não sei se eu tenho de verdade, eu realmente, cara, eu não vou ser, não vou frequentar baile e pegar um monte de mina, que eu nem gosto de dizer isso, mas enfim. Foi uma situação bem difícil pra mim. Não foi a única, né? Mas não lembro de outras, mas eu já sei que foi uma situação extremamente complicada de mim. É isso. Ô, Vitor, na verdade, eu não sei até se eu me expressei mal, mas assim, isso nunca aconteceu comigo. Porque na igreja, sabe? Nas festas da igreja, nos acampamentos,
nos passeios, nos encontros, sabe? Tudo isso que tinha, eu Aham. sempre fui muito bem acolhida, todo mundo sempre conversou comigo, todo mundo, eu sempre conversei com todo mundo. A questão era fora de lá. Só que depois eu Entendi. descobri, assim, que só era convidado, tipo, quem era da mesma família. Igual, por exemplo, tinha gente lá, por exemplo, que tinha uma turminha, por exemplo, de 5 meninas, tudo da mesma família. Eu não Ah, sabia entendo. disso. Aí, assim, era só quem era da mesma família, da mesma rua, quem estudava no mesmo colégio, entende? Então, Aham, assim, sim. dentro da igreja, eu não tenho do que reclamar em nada. Porque, assim, que eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida, sempre participei de tudo, nunca Uhum. sofri discriminação aberta, se bem que uma vez meu líder ele contou que que, assim, que no começo, né, no começo, quando eu cheguei na igreja, alguns adolescentes zombaram de mim, sim. Mas aí a liderança sentou com eles, conversou, exortou, disciplinou e nunca mais fizeram isso, Ai, que bom. sabe? Entendeu? Então, assim, então dentro da igreja eu nunca tive do que reclamar de nada. A questão era fora, que aí eu descobri. Ah, tá, então teve a Entendi. festa de aniversário de fulano, eu não fui chamada. Teve o passeio e tal, eu não fui chamada. Mas é isso, e Sim. aí eu fui descobrir que era sempre a questão de quem era da mesma família, da mesma rua, do mesmo colégio, sabe? A questão era só fora de lá, Sim. não dentro. Mas isso daí que você me falou, misericórdia, isso nunca aconteceu comigo, não. Graças Ah, a Deus, sim. aconteceu. É muito, muito ruim o que eles fizeram com você. Nossa, nem me fale. É, mas isso que você falou também Nossa. aconteceu. Pode falar, Gustavo. Não, pode continuar. Vou, Tá, vou só acrescentar. tá, pode falar. É, depois de mim você fala, ok? Beleza. É, isso que a Aleph falou já aconteceu também comigo. Só que foi no colégio. É, o colégio do fundamental, as pessoas realmente não estavam no grupo do Whats, ninguém queria me colocar na educação física, essas coisas chatas aí. Mas já aconteceu outro caso comigo, foi em 2019, quando eu fui participar de um acampamento. E acampamento lá da igreja. Daí eu tava realmente frustrado, porque realmente o lugar eu não gostei do lugar, as pessoas realmente eram insuportavelmente chatas, a grande parte, né? Não todas, né? E aconteceu muitas coisas legais nesse acampamento que foram realmente marcantes. Tipo, fiz umas amizades, aconteceu umas coisas interessantes, enfim. Um amigo meu me defendeu, enfim. Daí, já aconteceu uma vez, acho que foi aqui nesse acampamento, não sei se é com você na Pentecostal, Aleph, mas com o nosso acampamento que eu participei, que eu não sou mais nessa igreja, tem um sábado, tem o domingo, a segunda e a terça. Aí eu tava no sábado, aí eu fui no domingo, tinha uma reunião sacramental lá para fazer as coisas daí de lá, aí fazer o sacramento, etc. Daí eu eu tava realmente frustrado, tava tipo realmente puto 100% com tudo que tava acontecendo. Eu realmente queria sair logo daquilo. Era realmente, ou porque as gincanas estavam insuportáveis, não tinha graça nenhuma, tava tudo meio forçado, os convidados que eles trouxeram de outros, que eram tipo moradores, assim, que não estavam no evento, esses convidados eles eram, enfim, tava tudo dando errado, tava puto 100%, foi uma das piores coisas que eu já vivi. E eu já tava lá no meio lá da reunião, o cara falando e tal. Aí eu saí, taquei o foda-se. Sem querer bati num botijão de água lá e tal. Aí veio uma mulher lá reclamar comigo, sei lá o que. Eu não sei se eu tô explicando certinho, mas aí eu saí, fiquei puto 100%. Enfim, só para contextualizar melhor, eu tive um meltdown, eu acho. Não sei se é um meltdown, podem me corrigir.
Ou seja, ou crise de ansiedade, eu não sei. Eu tava puto 100%, não queria sair. Aí, de repente, eu comecei a chorar muito, sabe? Eu comecei a chorar muito. E é complicado, sabe? Porque eu tava numa situação que eu não gostava e piorou ainda mais porque eu fiz uma coisa que eles não gostaram, que é bater um negócio lá que caiu. Aí realmente a coisa complicou mesmo, cara. Complicou mesmo. Isso aconteceu comigo. Só para resumir, só para quem não entendeu, eu tava num. Porque talvez eu fui muito prolixo. Eu tava num acampamento da igreja e tava muito puto que eu não gostei de nada e realmente aconteceu um negócio que eu não gostei e algumas pessoas ficaram, uma pessoa ficou chateada e eu realmente chorei. Tive uma crise de ansiedade, ou multidão, chorei muito. Fiquei realmente desapontado, queria muito sair dali. É uma situação difícil. Então é isso. Ou, assim, na verdade, lá, né, na igreja, sim, acampamento, é, das atividades do acampamento, das gincanas dos acampamentos e tal, eu sempre gostei. A única coisa que eu não gosto muito é de quando fala lá do tempo livre, né? Que aí o pessoal vai jogar futebol, vai nadar na piscina. E como eu não gosto dessas coisas, aí eu sempre levo um livro para ler, ou vou conversar com as pessoas. Mas não tem Uhum, problema nenhum, porque tem muita gente que também é assim, né? Então isso nunca me incomodou. E uhum, na escola, né, e na escola e na faculdade também, eu era meio isolada, as pessoas só se aproximavam de mim para poder pedir ajuda em prova do trabalho, coisa que eu nunca achei ruim. Mas assim, então, mas na escola e na faculdade, até que era compreensível, porque tipo assim, porque os assuntos não batiam, sabe? sim, sim. Porque a menina lá queria falar, tipo, de com quanto ficou, com quanto beijou, com quanto transou, e eu não fico, eu não tô na idade de namorar, e eu só transo depois que eu casar. Ou seja, acabou o assunto. Então, Sim, assim, muita gente também que queria fumar, que queria usar droga, balada, e essas coisas, tipo assim, que são coisas, tipo assim, que pro cristianismo é, tipo assim, é coisa que não modifica, sabe? Então, tipo, então, então isso nunca me incomodou, porque eu imaginava que, tipo assim, que as pessoas, né, elas se afastavam porque eu não tinha os mesmos interesses deles. E isso sim. nunca me incomodou. Mas eu também comecei a achar estranho, porque na própria igreja, né, as pessoas comentavam, as pessoas da minha idade, que nas escolas e nas faculdades deles, mesmo eles não gostando desse tipo de coisa, estava sempre tendo proposta. E eu nunca tive proposta. E assim, e aí eu comecei a achar estranho, por que que eles têm, tipo, tentação nessa área e eu não tenho? Mas eu também não É. importei. Eu falei assim, deve ter escrito na minha cara que eu sou crente, né? Então, tudo bem, sem problemas. E eu esqueci de falar, que assim, que eu já tive, né, duas amigas de verdade. Uma que foi no fim da infância, no começo da adolescência, que ela era filha de uma colega da minha mãe, e assim, aí a gente saía junto, eu ia pra casa dela, ela ia pra minha casa e tal, sabe? A gente Sim, brincava junto. Era muito bom. Só que aí aconteceu um problema que a minha mãe reclamou dela e eu contei pra ela alguma coisa, e ela ficou com raiva de mim, ficou de mal comigo, não. passou. E eu sofri muito com isso na época. E a outra vez que aconteceu também foi no ensino médio, que eu também fiz amizade com duas meninas. E a gente estava sempre junto, conversava e tal. É, chegou até ir na casa da outra e tal. Só que, tipo assim, aí acabou o ensino médio e uma foi para outra. É, e assim, e elas, né, foram trabalhar, foram estudar e tal, e entraram numa rotina louca e a gente nunca mais conseguiu manter contato. Não só acrescentar, é porque é como a situação do Vitor, por exemplo.
geralmente, quem é Asperger, como nós, a gente sempre passa por esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, assim, em festa, em roda de amigos, por exemplo, eu nunca consegui ficar até o final de uma festa, por exemplo, por não. Justamente por causa dessas coisas, entendeu? Por ser ignorado, por me sentir sozinho, por me sentir um monstro. E ver que eu estava mais incomodando as pessoas, né? Ver que as pessoas estavam se sentindo incomodadas com a minha presença. Então eu meio que tomava um chá de Simancol e saía, né? E geralmente, quando a gente não sabe que a gente está passando por esse, que a gente tem, que a gente, vamos dizer, é Asperger, né? Geralmente a gente tem a tendência a querer parecer normal, né? Normal, na linguagem dos neurotipos. Então geralmente a gente vai querer imitar, né, os neurotípicos, querendo fazer a mesma coisa, né, querendo ser maioral, querendo socializar. Você acaba virando um personagem, entendeu? E você acaba perdendo a sua própria essência, né? E se perdendo em si mesmo, né? Porque chega uma hora que você não sabe nem quem você é de verdade. Enfim. É verdade. Enquanto, gente, desculpe falar agora, mas o Kiri tá com problema de áudio. Se vocês me permitirem, eu comento o que a Ale falou aí. Quando ele quis voltar, ele fala, tudo bem? Pode comentar. Tá. A Ale falou dessa questão da ela ficar da amiga dela, que como a amiga dela parou de falar com ela por conta de um problema, né? Eu passei 2 vezes, um dia seguido do outro. Eu mandei um áudio pro meu amigo porque eu tava anotando uma ideia de uma música. Eu tava tendo uma ideia de uma música. Aí eu mandei o áudio pra ele. Aí ele riu, ele mandou kkkkkk. Aí eu fiquei, ué, você tá rindo por quê? Aí ele falou, achei engraçado. Daí depois disso depois que ele falou isso, eu fiquei puto, xinguei ele e tal. Mas aí tudo bem ele ter me bloqueado, aí ter xingado, enfim. Aí tudo bem, aí faz sentido. Porém, tem um caso que aconteceu no dia seguinte desse, que eu fui conversar com a minha amiga e, e ela falou que estava extremamente chateada porque ela não podia falar com ninguém, que ela queria alguém, ela queria ficar sozinha. Daí ela falou que um parente dela morreu perto do dia do aniversário dela. Eu não vou falar o nome dela para respeitar a privacidade, porque eu ainda gosto muito dela e realmente é uma pena eu ter perdido a amizade com ela. Até hoje eu me sinto mal por ter perdido a amizade dela. Dói muito o coração. E aí depois que ela falou que perdeu um ente perto do aniversário dela, uma semana antes, enfim. Aí eu fui sincericida demais, fui muito sincero. Eu não pensei nas consequências do que eu falei. Eu falei, tudo bem, acontece. Todos vamos morrer. Aí ela me xingou, mandou, espero que você se foda. Aí me bloqueou. Aí eu fiquei extremamente sentido, porque um amigo já tinha me bloqueado no WhatsApp. Aí no dia seguinte ela me bloqueou. E eu fiquei extremamente chateado. Eu fiquei, tipo, arrasado, sabe? Porque é uma amiga que eu me sinto tanta proximidade. Eu conversei. Ela é muito inteligente. Ela é realmente uma das pessoas mais inteligentes que eu. Não as mais inteligentes, mas ela é muito inteligente. Eu conversava. Eu sei que ela é uma pessoa que é cabeça. Eu tenho o costume de ser amigo de gente que é inteligente, sabe? Porque eu gosto de ter um ciclo de amizade bom, sabe?
Senão, realmente não vale a pena, sabe? Ou quando a pessoa realmente é muito amigável, muito empática, enfim. E eu perdi a amizade com ela porque e eu fiquei arrasado, sabe? Eu me senti mal pra caramba, me culpei. Nossa, essas coisas quando acontece isso, eu me culpo pra caramba. Tanto que eu fui pedir desculpa pra ela, ela não aceitou desculpa direito. Me chamou, de certa forma, me chamou de inimigo. Eu pedi desculpa no Facebook. Me chamou de inimigo. É, falou que. Falou umas coisas assim que eu fiquei extremamente chateado, porque eu podia tudo dar certo, sabe? Mas realmente, cara, aí eu percebo que não sei se é com a Aleph, não sei se é com o Rafael, não sei se é com o pessoal daqui, mas pelo menos comigo, eu valorizo muito as amizades, tipo, muito. Pra mim, um amigo, se eu não posso conversar com ninguém, eu realmente me sinto muito mal. Eu sei que tem Aspergers que são mais reservados, que se aceitam mais, que são mais, não precisam de tanta conversa, mas eu, por exemplo, se eu tô realmente mal, se eu preciso, por exemplo, eu tô nervoso, tô triste, eu não vou ficar pensando comigo mesmo. Eu vou conversar com alguém. Eu vou lá e falar com a pessoa, pô, cara, eu tô mal, preciso disso, disso, aquilo, aconteceu isso. E eu valorizo muito a amizade, tipo, muito mesmo. E se eu se eu perdo, tipo, tenho. Se é uma pessoa que eu gosto muito, que eu valorizo muito, perde a amizade comigo por bobeira, por uma coisa assim que eu fiz, é uma das piores coisas que eu sinto, sabe? Porque essa pessoa já, além do tema do autismo, ela me fez uma entrevista, essa minha amiga, ela fez uma entrevista sobre autismo para a faculdade dela. E lembrando disso, eu sei que ela é uma pessoa muito boa, eu sei que ela é uma pessoa muito legal. E eu realmente não vou falar para ela por causa disso e falar, ó, você é uma idiota, sei lá o quê. Porque eu sei que ela não é uma pessoa ruim. Eu sei que ela não fez aquilo por querer. Ela estava com um parente, ela perdeu o parente. Eu entendo por quê, mas realmente eu me sinto muito mal, porque é muito fácil a gente perder a amizade, cara. Muito fácil. Realmente, cara, eu já dei muito bola fora. Tem gente que até entendeu. Já tem horas que eu sou muito lógico demais. Acho que a vida é concreta, sei lá o quê. Aí já aconteceu muito com isso. Mas acontece também de eu ser legal, então, de eu ser nice guy. Então, é uma pena perder a amizade. É complicado. Pode falar alguém. Pode. Veja se o Kiri consegue falar. Quando eu era novo, eu não tinha assim amigos, sabe? Tipo, como aqueles que têm os seus grupinhos. Eu falava com um, falava com o outro, mas eu nunca tinha assim amigo que eu considerava coisa do gênero, né? Quando eu era criança, no caso. Aí quando foi chegando mais lá pela sexta, sétima série, oitava, eu cheguei a ter, poderia chamar de amigo, pelo menos aqueles que eu sempre estava próximo, e sempre eram os excluídos da turma. Eu sempre fazia amizade com os excluídos, porque eu era um excluído também. Então, eu acho que, de certa forma, a gente se entendia, né, na nossa exclusão. Mas sempre era assim, meio superficial, sabe? Aí, quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio, eu tinha umas duas amigas, assim, e eu conheci um colega que era amigo de uma prima minha. E essa prima minha me apresentou, né? Ele era da minha sala. Aí me apresentou um dia. E ele gostava de jogar videogame, eu também gostava. Então a gente começou a conversar, né? Ele foi para minha casa, a gente jogava videogame. E eu acabei me aproximando dele. E ele era uma pessoa muito social, muito sociável. Então ele fazia amizade com muita gente na sala. Então, através dele, e ele sempre, eu acho que ele percebia que eu não tinha muita facilidade, e ele me incluía sempre, entendeu? Então, através dele, eu acabei aprendendo
né, a socializar mais. Né? Eu falei, né, que o meu hiperfoco ele envolve muito questão de personalidade das pessoas, então eu sempre tive muito interesse nas pessoas. Apesar de eu ser uma pessoa um pouco, quando era mais novo, era mais tímido e ser meio introvertido, eu sempre quis entrar em contato com as pessoas porque eu queria aprender sobre as pessoas. Eu queria aprender, eu queria entender as personalidades, eu queria entender o comportamento humano. E a comunicação é parte do comportamento humano. Então eu prestava muita atenção. Né? Eu sempre gostei muito de símbolos, simbolismos, né? Porque é uma comunicação. Então eu estudava código Morse, eu estudava várias línguas, né? Eu estudo mandarim. Então, para mim, comunicação sempre foi algo muito interessante, apesar de eu perceber que eu tinha dificuldade, né? Eu sei me expressar, eu sei elaborar as minhas ideias, eu sei passar as minhas ideias, mas a comunicação social, a minha é muito debilitada, entendeu? Se é para eu falar de algo onde eu crio uma linha de raciocínio, como agora, eu consigo me comunicar muito bem, principalmente se é a respeito do meu hiperfoco. Agora, se é como o Rafael estava falando no início, aquele tipo de diálogo superficial, mas que é importante, né? Os neuróticos gostam, né? Tipo, como é que você tá? Nunca mais eu te vi. Sabe, esses diálogos assim que não tem profundidade? Eu não sei conversar esse tipo de coisa. Eu me incomodo muito, eu não sei o que responder, sabe? Eu já quero cortar o assunto, ou eu já quero conversar um assunto próximo do meu hiperfoco. É o que eu acabo fazendo. Eu me percebo, quando eu percebo, eu já estou puxando para o meu hiperfoco. Eu não sei quando a pessoa não está mais interessada no assunto. Eu não sei perceber quando a pessoa não quer mais falar. Eu não sei perceber quando a pessoa quer falar, né, e eu não paro de falar. Eu não sei a hora que eu devo que eu devo introduzir um diálogo, tipo, chegar com alguém, com um grupo. Eu não sei fazer isso. É como se eu não soubesse, sabe, ser natural. Eu não sei a hora de ir embora, quando é que eu estou sendo mal educado, quando eu estou sendo rude. Essas coisas, até hoje eu tenho muita dificuldade. Claro que assim, a gente vai aprendendo, né? Como eu falei, eu observo muito o ser humano, então eu aprendi um pouco, mas ainda assim é difícil. Ainda sai forçado, ainda sai estranho, as pessoas ainda notam que tem alguma coisa estranha em mim, né? Mas, assim, esse amigo, ele me ajudou muito, né? Sem saber que estava me ajudando. Então a gente acabou fazendo um grupo de amizade, né? Ali por volta do segundo ano do ensino médio. E E assim, essa questão da ironia, quando eu era novo eu tinha muita dificuldade, mas eu tenho a minha avó, por parte de mãe, ela é muito irônica, muito, muito, muito. Ela tem um humor muito sarcástico, ela é muito irônica. E ela vive falando assim nesse tom de ironia, de sarcasmo. Então, desde pequenininho, desde criancinha, eu absorvi essa personalidade dela, né? Sempre foi muito forte. Então, eu começava a aprender esses jogos, né, de palavra, esses jogos de querer dizer uma coisa, mas é outra, né? Então, é como se ela tivesse sido uma professora de ironia para mim. Então eu acabei e isso eu achava muito divertido porque isso estimulava a minha cabeça. Era como se fosse um jogo, um desafio, as brincadeiras dela. Né? Então eu aprendi muito bem a ser irônico, a ser sarcástico também. Né? Apesar de que até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender a ironia do outro. Né? Algumas ironias eu não pego mesmo, não pego mesmo. Mas fazer ironia eu aprendi com a minha avó. Então, isso me ajudou muito a camuflar, né? Tá? Eu até tinha salvo aqui uma coisa, deixa eu só encontrar, que falava sobre essa questão do autista extrovertido. Sei que eu perdi aqui, mas eu vou encontrar. Tá aqui. Eu esqueci quem foi que escreveu isso, mas é algum psicólogo não sei, que né, estuda sobre o autismo leve e tal. E ele separa o autista, né, em três tipos, né? E um desses
é o autista extrovertido, que ele chama de camuflado, né? Aí ele diz assim, só um trecho. A segunda adaptação para a pessoa autista extrovertida é reconhecer suas dificuldades em ler a comunicação não verbal e em fazer e manter amigos. Com esse insight, eles adquirem habilidades sociais e interpessoais bem-sucedidas, observando profundamente os colegas e as pessoas em geral, analisando seu comportamento social e interpretando e cumprindo as regras e convenções sociais, camuflando efetivamente suas dificuldades sociais. A pessoa cria uma máscara social. Essa terceira adaptação ao autismo, camuflagem, que foi reconhecido pela primeira vez como uma adaptação ao autismo por meninas e mulheres, mas que agora reconhecemos como ocorrendo também com os homens, né? Então, é por isso, né, que dizem muito dessa dificuldade de diagnosticar as mulheres, porque elas aprendem mais essa característica de camuflagem, né? Só que também acontece em homens, né? É mais difícil, mas eu sou essa exceção, né? Então, eu sou um homem que funciona dessa forma, né? Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu analiso tão profundamente o ser humano, né, que eu aprendi muitos códigos, porque a comunicação, código, símbolo, tudo isso é meu hiperfoco, né? Então, enquanto para as pessoas a comunicação... Oi? Gente... Eu também me identifico. Diga, Aleph. Oi? Assim, eu não sei se eu concordo muito, porque eu sempre fui extrovertida, mas eu não camuflo nada. Eu também. Não é uma Mas eu entendi o que você quer questão, dizer. tipo, de... Porque eu sei que existe, né? Tipo assim, a pessoa que se esforça muito para poder tentar se adaptar, tentar aprender e tal. Eu nunca fiz isso. Assim, mas eu sempre fui extrovertida. Eu acho que, assim, que as pessoas são diferentes mesmo. Eu não Sim. sou introvertida, mas também não sou tímida. Só que eu sempre observei muito o comportamento das pessoas. Isso que eu mostrei é um dos tipos, entendeu? Observados em autistas. Não é uma generalização. Não quer dizer que todas as meninas autistas vão ser assim, entendeu? Mas é algo que é meio que é observado, entendeu? Estatísticas, entendeu? Mas tudo tem sua exceção. Como, por exemplo, falam que antes achavam que os homens não tinham esse tipo de camuflagem, entendeu? E hoje já está sendo observado. Então, eu me identifico completamente, porque isso, inclusive isso foi o que me fez ter muita dificuldade em me aceitar, né? Logo no início, quando foi levantado a suspeita de autismo, eu falo, não posso ser autista. Eu me comunico tão bem, né? Eu falo com as pessoas, eu socializo com as pessoas. Então, eu achava que esses meus erros, assim, essas coisas que eu falei, que eu não percebo, que eu não noto a hora de começar, a hora de terminar, se a pessoa está interessada, essas comunicações não verbais, que são para mim bem mais difíceis, eu achava que era falta de maturidade minha. Eu achava, isso deve ser porque, sei lá, talvez eu não converse tanto com as pessoas, e aí eu ainda sou meio imaturo. Mas eu percebi que não. Inclusive, eu sempre me colocava em muitos desafios. O tempo todo eu me colocava em situações que eu não queria, situações sociais que eu não queria. Chegou, suava frio para interagir com as pessoas, mas eu me forçava porque eu queria aprender. Eu queria aprender a ser como um neurotípico. Eu queria ser, né, entre aspas, normal. Então isso tudo me ensinou muita coisa. Claro que hoje em dia, né, agora que eu aceitei já a minha condição, eu já não me coloco nessas situações, né? Eu cheguei a ter processo muito forte assim, de burnout, né? Já passei por muitos meltdowns também. Então, hoje em dia, eu já reconheço mais os meus limites. Eu sei que é muito desgastante para mim me forçar a eventos sociais, porque eu noto que as pessoas me acham muito estranho quando eu ajo naturalmente. Entendeu? E eu não gosto de ficar sentindo esses olhares, ou, sabe, ou gente rindo de mim, ou gente Ninguém comentando, gosta. sabe? Exatamente. Então, eu não me forço mais, entendeu? Porque eu também não quero ficar mascarando mais. Então, eu penso assim, eu só vou socializar agora
com quem eu realmente sei que me conhece e E me aceita, né? entende e me aceita. Então, aquelas pessoas, eu não faço mais como antes, de me forçar a socializar e ficar mascarando, entendeu? Eu já sei como mascarar, mas eu não me forço mais, porque isso cansa, entendeu? Então, eu só É, faço quando eu saio na rua, no dia a dia. Ah, eu preciso ir no hospital, eu preciso falar com a secretária, aí eu puxo todo o meu minha bagagem do que eu aprendi de como socializar. Mas, tirando isso, eu não me forço mais. Hoje eu socializo bem pouco, eu conto numa mão quem é meu amigo mesmo, amigos de verdade. Mas é meio por aí. Mas eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de Kiri, conversar. Sim, pode posso, falar. posso fazer uma pergunta para você? Pode. Você disse, todo mundo já sabe aqui que você tem uma certa, aprendeu com como se socializar. Você disse isso. Você já encontrou quando você socializava de uma forma que as pessoas gostavam? Você já encontrou aquele tipo de pessoa que tipo, você é seu amigo, mas só porque você socializa bem, aquele tipo de amigo whatever, sabe? Você já encontrou esse tipo de pessoa? Sim, a maioria das pessoas que eu pensei que eram minhas amigas eram porque eu era uma pessoa incrivelmente sociável, né? Eu aprendi tão bem que eu fazia questão de mostrar para os outros que eu era expansivo, que eu era extrovertido. Então todo mundo gosta, né? Eu conseguia conectar as pessoas muito fáceis, né? Porque comunicação é algo muito forte meu. E, e eu sei muito bem o que o outro quer, o que o outro não quer, entendeu? Porque eu aprendo muito fácil sobre a personalidade das pessoas. Então eu entendo muito rápido o que uma pessoa gosta, o que ela não gosta. Então, isso me deu uma facilidade imensa de juntar as pessoas, de unir as pessoas. Entendeu? Sabe quando chega uma pessoa estranha, assim, num grupo, e aí fica todo mundo não sabe como incluir ela? Eu sei muito fácil. É muito fácil para mim. Porque é como se eu fizesse um scanner muito rápido da personalidade da pessoa e eu já sei exatamente como que eu posso fazer para incluir ela. Então, as pessoas sempre gostavam de mim por causa disso. Podia surgir qualquer pessoa na minha Legal. frente, que eu ia fazer todo mundo se misturar e interagir junto, entendeu? Só que isso não é o meu natural, entendeu? É uma questão racional, é uma inteligência racional minha, né? É como se fosse uma matemática para mim, entendeu? Entender as personalidades das pessoas e criar uma comunicação entre elas era como se fosse uma equação para mim, entendeu? Para as outras pessoas é mais senso comum e para você é mais pensado, isso? Exatamente, para mim era pensado. Então, isso sempre foi interessante para mim, porque era racional tudo, entendeu? Só que como eu É. fazia tão bem, as pessoas achavam que era natural. Só que isso me gastava muita energia. E aí, quando eu fui reconhecendo que eu não era exatamente isso, eu gostava de fazer isso, mas na minha cabeça só, eu comecei a parar de me forçar. E aí foi quando as pessoas foram se afastando de mim. Aí já não me reconheciam, achavam que eu tinha mudado muito, né, que eu estava estranho, né, porque eu não era mais aquela pessoa que eles gostavam. Mas agora eu estava sendo quem eu era de verdade. Então, foi quando Comigo eu foi assim também. Eu, por exemplo, comigo, já aconteceu de eu for conversar com uma amiga, já aconteceu de eu estar jogando com umas outras amigas, amigos. Nossa, literalmente, depois de 30 minutos eu já estou extremamente cansado. Se a pessoa está super, conversando, sei lá o que, tipo, bem falando mesmo, sabe? Eu realmente, cara, no começo eu consigo me adaptar tranquilamente. Agora, quando passa de 30 minutos e a coisa ali tá rolando ali, eu me canso de uma forma, cara, que eu não sei se vocês cansam, não sei como é que é de vocês, mas eu me canso canso. muito, muito. Parece que eu saí de uma Olimpíada, que eu corri 100 metros e tô lá com a cabeça toda estourada, sabe? Então, Exatamente. pois é, muito É. In- complicado. Interação social pra mim é bem cansativo também. Igual o que ele falou, racionalmente eu me propunha a ser sociável e aprender e lidar com as pessoas e tudo. Só que depois o desgaste
que eu tinha era muito pesado. E agora que eu não me forço mais a essas situações, não preciso, né? E não quero, tipo, as pessoas realmente falam isso, você sumiu, você mudou, e não sei o que. Só que não. Eu acho que diz mais sobre elas do que eu mesmo. Mas é bem cansativo socializar. Por isso que eu acho que eu sempre tive mais sempre um ou dois amigos só, no máximo dois. Obrigado por ouvir mais um dos nossos episódios. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você tiver sugestões de temas, se você tiver críticas, sejam elas positivas ou negativas, é só entrar em contato conosco. A gente sempre deixa o contato na descrição. E se você quiser fazer parte do nosso podcast, também estamos abertos a novos integrantes. Então, fale conosco. Até mais!